Aleluia. Queria chamar um amigo aqui, um amigo nosso. Queria chamar meu amigo Alisson. Eu posso dizer assim, um amigo, irmãos. O Alisson é um amigo de muito tempo. Alguém fora eu conhece o Alisson aqui? Pouca gente, hein? O Alisson é um amigo, irmãos, que a gente guarda no nosso coração. E o Senhor, Ele tem restaurado muita coisa no coração dele. E hoje nós compartilhando na mesa, a minha oração, a nossa oração é que Deus restitua toda a determinação, toda a vontade, todo o projeto de Deus na vida dele. Porque a Bíblia diz que você quer conhecer um amigo nas horas difíceis, né? Porque nas horas difíceis não nasce só um amigo, nasce um irmão. E a gente compartilhou muitas coisas juntos. E para mim é uma honra estar trazendo ele para essa noite, para este lugar, para falar aquilo que o Senhor está querendo ministrar. E compartilhar também o seu coração para a igreja nesse lugar. Amém? Está aqui a sua esposa. Deus abençoe. E eu tenho certeza que coisas grandes nessa noite o Senhor vai ministrar ao nosso coração. Amém? Você deseja orar pela vida do Alisson? Joga suas mãos para cá em nome de Jesus. Pai, está aqui o teu filho Jesus. Nós o abençoamos, a vida dele. Obrigado pelo seu coração. Obrigado pela sua disponibilidade, Senhor, de vir para esse lugar. Deus amado, que o Senhor aqueça o seu coração a cada dia. E que nessa noite saia, Pai, Deus amado, a palavra que o Senhor quer ministrar à igreja. Muito obrigado, Jesus, pelo coração dele. Nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Pai do Senhor, amados. Amém? Quem não me conhece de novo, levanta a mão. Só quem não me conhece, levanta a mão. Pronto, você não está perdendo nada. Tá tudo bem. O Ricardo já me apresentou, mas eu quero dizer para vocês que eu e o Ricardo a gente se conhece há muito tempo. E nos conhecemos há muito tempo fazendo missões. E de lá para cá, nossa amizade não se perdeu. Meus amados, quem trouxe a palavra de Deus, diga amém. Ainda sentado mesmo, abra sua Bíblia no livro de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo de número 9. 1ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Vejam o versículo 16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Quem aqui já aceitou Jesus? Levanta a mão para me ver. Quem já aceitou Jesus? Eu aceitei Jesus em 1998. Então eu não sou nenhum novo convertido. E o discipulado na minha época era o salve-se quem puder. Porque se tu veio para a igreja, se tu sair, tu vai para o inferno. Tem verdade nisso ou não tem? Tem, e muita. Porque a Bíblia diz em Pedro que melhor é não conhecer do que conhecer e dar as costas ao Evangelho. Mas quando eu ouvi o Evangelho a primeira vez, quando eu aceitei a Jesus, foi debaixo de uma situação bem diferente. Eu tinha 7 anos de idade. A minha avó me convidou para um centro espírita. Ela disse que eu deveria ser um médium e conversar com os mortos. Eu não tenho o que fazer, né? Eu tinha 7 anos de idade. Eu entrei numa sala e lá me deram um banho espiritual. Até hoje, Ricardo, estou para saber que banho foi esse.
Mas depois que eu saí de lá, a minha vida foi literalmente atormentada. Quando dava o mesmo período que esse pacto foi feito lá no centro espírita, eu comecei a ver vultos dentro de casa. Eu comecei a ver demônios passando dentro da minha casa. Eu comecei a ouvir vozes. Isso foi piorando, ao ponto de eu começar a falar só, eu ter prazer em ser mal, eu ter prazer em ser ruim. Isso me levou até os 12. Eu tentei me matar 5 vezes. E eu frequentava uma igreja que guarda o sábado. E quando eu estava sentado, ouvindo o pastor falar, o diabo sentou do meu lado no banco da igreja e falou para mim o seguinte: hoje mesmo eu te levarei para o inferno. Eu joguei a Bíblia para cima, porque se não tivesse teto na igreja até hoje já estava subindo. Eu corri para casa. Eu ia sendo atropelado 2 vezes. Eu corri para minha casa. Eu ajoelhei na cama e fiz uma oração. Eu tinha 12 anos de idade. Deus, se tu existe, eu preciso ser salvo. Dos 7 anos de idade aos 12, sabe quem pregou para mim? Ninguém. Dos meus 7 anos de idade até os 12, no ápice da minha loucura, no ápice da minha possessão, no ápice da minha perturbação de vida, sabe quantos evangélicos, crentes, servos de Deus, canela de fogo pregaram para mim? Ninguém. Ninguém anunciou o evangelho para mim. E eu precisava de um Cristo que libertava. Mas eu só tinha 7 anos de idade. Ou 8, ou 9, ou 10, até os 12. Ninguém havia pregado para mim. Naquela noite que eu me ajoelhei para orar, pedi uma salvação, eu adormeci. E eu sonhei com Cristo numa cruz. E o sangue dele caía sobre mim. E quando eu acordei era de manhã e eu estava com o coração crescido. A minha mãe me pegou, me levou para o hospital e o médico disse o seguinte: olha, ele tem 6 meses de vida. O médico morreu e eu estou vivo até hoje. De lá, do hospital, minha mãe procurou uma igreja. Nós vamos levar ele na igreja, ele vai ser curado na igreja. Me levou para uma igreja que não gosta muito do mover do Espírito Santo. E eu entrei e saí do mesmo jeito. Depois me levaram na Universal. Como a gente não tinha dinheiro, o demônio ficou. Não tinha como pagar, ficou por lá mesmo. Fica aí. Aí, depois ela conheceu uma igreja chamada Igreja Pentecostal dos Mistérios de Deus. Um pastor que tinha saído da igreja Deus é Amor e tinha aberto essa igreja. Quando nós chegamos nessa igreja, na porta da igreja, quando eu pisei na porta da igreja, o pastor disse assim: tem uma pessoa aqui que chegou agora, que está com uma legião de demônio. Quem era? Era eu. Eu era magro, porque eu parecia um pedestal no microfone. E depois que o pastor expulsou, eu entendi que de verdade eu estava liberto. 1998, eu tinha 12 anos de idade. E pela primeira vez eu tive o contato com o evangelho. O texto que eu li aqui pareceu longo, mas é Paulo falando sobre a necessidade que ele tinha de pregar o evangelho e de viver do evangelho. Isso aqui que eu li para os irmãos é uma defesa que Paulo está fazendo porque ele viajava muito. E o dinheiro que ficava com ele, outras pessoas o estavam acusando. É por isso que ele vai dizer: quem trabalha pelo evangelho deve viver do evangelho. Ele vai questionar: será que é só o apóstolo Pedro que pode viajar, ter dinheiro, comer, levar a sua mãe, levar a sua irmã e nós não? É só eu e Barnabé que temos que trabalhar e fazer a obra do mesmo jeito? E o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: eu tenho gastado tudo o que eu tenho e abrido mão do meu direito de ter dinheiro da pregação do evangelho para poder não trazer escândalo para ninguém. E uma das coisas que eu acho interessante nesse texto aqui é que Paulo, apesar de poder usufruir de todas as bênçãos do evangelho, não só espiritual, mas material, para que algumas pessoas não se escandalizassem, ele abria mão de muita coisa simplesmente para a pregação do evangelho.
Ele deixava de ter conforto para poder simplesmente ter direito de pregar o evangelho sem que ninguém o acusasse, sem que ninguém olhasse para ele e dissesse: ele prega, mas ele rouba. E pode dizer: os discípulos, vocês podem ir lá e ver que eles pegam dinheiro e administram da maneira que eles querem, mas nós anunciamos o evangelho porque vivemos do evangelho. Uma das únicas coisas que eu precisava, ainda quando criança, era de alguém que tivesse o mínimo de compaixão e entendimento para entender que todas as pessoas precisam ouvir sobre Jesus. Quando Jesus chama os discípulos e os envia, ele fala o seguinte: preguem todo evangelho, em todo lugar, para toda criatura. Uma das coisas que mais chama a atenção no evangelho é que não existe um chamado para missões. E quando eu entendi isso, que eu não fui chamado para missões, o pessoal dizia: tu é missionário? E sou. Tu foi chamado para missões? Não. Por quê? Porque eu fui chamado para obedecer. Missões não é um chamado, missões é obediência. E missões não é um departamento ou alguém. Missões é a única coisa que a igreja tem de obrigação aqui na terra. Irmãos, o congresso não leva almas para Jesus. As consagrações aqui na igreja não levam ninguém para Jesus. Mas quando você fala de Jesus para alguém e essa pessoa aceita Jesus, você ganhou alguém para o reino e houve festa no céu. Nós não vamos receber galardão pelas festas que fizemos. Eu fiquei triste quando eu soube que eu não seria galardoado por ser guitarrista, Ricardo. Porque eu vou tocar guitarra, pastor triste, ó. Eu vou tocar guitarra no céu, vai não tem lá não. Fiquei triste, rapaz. E é quando Paulo está dizendo o seguinte: olha, se eu anuncio o evangelho, eu vou me gloriar de quê? O versículo 16. Por que é que eu tenho que me gloriar do evangelho que eu prego, se isso foi imposto para que eu faça? É uma obrigação de Paulo. Paulo está dizendo: é minha obrigação pregar o evangelho. Quando eu era novo convertido, eu era muito ruim, porque se não fosse Jesus eu não prestava. Com Jesus ainda fico meio lá, meio cá. Imagina sem, hein, Ricardo? Quando eu era novo convertido, que as pessoas não queriam ouvir o evangelho, eu ficava com muita raiva. Eu saí para evangelizar domingo, 2 horas da tarde. Meu irmão, nem crente quer ouvir o evangelho 2 horas da tarde do domingo, que todo mundo está dormindo. E eu saía para evangelizar, e eu era zangado, eu ficava com raiva fácil. Um dia, evangelizando no meio da rua, eu parei um senhor. Eu disse: eu posso falar de Jesus para você? Ele disse: não pode não, mas eu vou falar do mesmo jeito. Aí o velho ficou com raiva: depois fala que eu dou um murro na sua boca. Vai dar um murro depois que eu falar. Olha, Jesus lhe ama. Eu não quero saber não, mas ele ama do mesmo jeito. Você querendo saber ou não, ele ama. Ele lhe ama e tem mais, ele quer mudar a sua vida velha. E ele: eu vou ficar novo, vai, se nascer da água do Espírito. Fica novo de novo. Ele disse: olha, eu nunca vi um crente para falar a verdade. Eu quero a maior verdade da vida, assim, eu quero. Se você não aceitar Jesus agora, você vai para o inferno. Pensa numa carreira que eu levei. Até a Bíblia eu perdi. Cheguei em casa, orei para Deus matar o velho. Senhor, mate ele. Eu queria falar de Jesus e não importasse a quem fosse. Aí eu vou ficando mais velho e eu fui entendendo que não importa o que eu estou sentindo, porque geralmente nós somos levados para aquilo que nós sentimos, né? Eu tenho que sentir de Deus. Senhor, me faça sentir se eu tenho que pregar o evangelho. Meu irmão, você não precisa sentir, porque até o nome mandamento, os 10 mandamentos, não são pedidos, não são convites. Sabe o que significa mandamento? Ordem. Obedeça. Não importa como você está. E é engraçado que Jesus está falando isso numa parábola, que um homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2. E o pai chegou para os 2 filhos, chegou para um e disse: vais comigo ao campo? Sabe o que o filho disse? Eu não vou. Quem vai é eu. Estou lá. A enxada está pronta, a foice também. E o pai: acaba bom. Vai mesmo, mas rapaz, está tudo pronto.
Quando o senhor chegar lá, metade do negócio está feito. Pai, quem vai sou eu. Quando o pai virou as costas, eu vou para canto nenhum. Eu mesmo não vou não. Vou nada. Pensa que ele foi? Não foi. E o pai chegou para o outro e perguntou: tu vais comigo para o trabalho? Sabe o que o filho respondeu? Vou não. Vai não, vou nada. Vou ficar aqui. Mas o teu irmão vai. Deixa ele ir, vai ele e o senhor, eu mesmo não vou não. E o pai foi. Sabe o que Jesus termina a parábola dizendo? O filho que disse que não ia, arrependeu-se e foi. Você pode até ser ruim e dizer que não vai fazer, mas quando Deus te chamar, eu duvido é tu responder. Eu duvido é tu não ir. Depois que ele te chamar, se tu é filho mesmo, tu pode dizer que não vai. É assim, Érico? Tu pode até dizer que não vai. Eu quero ver é depois que tu estiver lá, que ele moeu o teu coração, se tu não pegar pai a enxada recorrendo. Então não existe algo que Deus não faça pelo evangelho que não esteja relacionado à sua igreja. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quantas pessoas você ganhou para Jesus? Sabe qual é o meu sonho, Ricardo? É que Deus convertesse todos os fuxiqueiros. Ah, como eu queria que o falador fuxiqueiro mentiroso se convertesse. Na rua da minha mãe mora uma fuxiqueira, que eu não posso dizer o nome, pode ser que ela esteja assistindo a live. A mulher parece o Big Brother. 4 da manhã ela está sentada na beira da casa dela, com as pernas cruzadas, o dedo para cima e uma xícara de café. Ali dá conta da vida de todo mundo. Se aquela mulher aceitasse Jesus e falasse de Jesus, o Parque Santana estava todo salvo. Para falar de Cristo, temos que entender só uma coisa: nós precisamos ser igreja. Só isso. Mas pastor, Deus não me chamou para ir para a África, nem eu. É por isso que nós estamos aqui em Cascavel. Deus não te chamou para levar o evangelho em Londres. E se tu for para Londres, vá, meu filho, aproveite, pregue lá. Mas quando Jesus comissiona a igreja para pregar o evangelho, ele está dizendo o seguinte: vocês serão minhas testemunhas aqui em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Nós estamos salvos em Cristo, sim ou não? Sim ou não? Quem tem certeza da salvação, levanta a mão. Pronto. Alguns vieram com a mão até aqui e está tudo bem. Aquele que aceitou a Cristo está salvo. É isso que a Bíblia diz. Porém, contudo, entretanto, o salvo tem responsabilidades. Sabe o que Jesus fala? No Evangelho de Mateus, no dia do julgamento, ele vai chegar para algumas pessoas e vai dizer uma coisa bem simples: eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu estava preso, você não me visitou. Eu estava nu, você não me vestiu. E sabe o que é que essas pessoas vão perguntar para o Senhor? Quando foi que te vimos desse jeito e não fizemos nada por ti, Senhor? Então ele vai dizer: quando vocês deixaram de fazer isso, vocês deixaram de fazer a mim. E para os que estiverem à direita, ele vai dizer o seguinte: vinde bendito de meu Pai, entrai na terra santa, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu, vocês me vestiram, eu estava preso, vocês me visitaram. E eles vão perguntar a mesma coisa: quando foi, Senhor, que fizemos isso? E Jesus vai dizer a mesma coisa: quando vocês fizeram ao próximo ou aos pequeninos, a mim vocês o fizeram. Sabe o que é que essa condição dá para a igreja? Que aqui nós somos um corpo. Aqui nós temos comunhão, sim ou não? Sim, aqui nós temos comunhão. Aqui nós recebemos a presença de Deus, sim ou não? Aqui nós somos fortalecidos, é ou não é? Mas toda essa fortaleza, toda essa provisão, toda essa capacitação que nós recebemos aqui, ela tem que ser manifestada lá fora. Tudo aquilo que você recebe aqui, ele tem que ser colocado na vida de outro lá fora.
Porque o crente que guarda a unção, ele é como o israelita desobediente que pega o maná e esconde, apodrece. Aquilo que você recebe, a sua primeira incumbência como igreja é dividir com o seu vizinho que não é cristão. Mas pastor, se eu não falar de Jesus para alguém, o que vai acontecer? Você vai para o inferno também. Por quê? Ezequiel capítulo 3, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: portanto, se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e se tu não avisar ele da sua impiedade, o ímpio vai morrer, mas o sangue dele eu requererei da tua mão. O versículo 19 fala o contrário: mas se eu avisar ao ímpio que ele está na sua impiedade, e se tu o avisares, mas se ele não se converter, tu livraste a tua alma. Nós temos uma missão, falar de Jesus. Então, pastor, o senhor está me dizendo que se eu não falar de Jesus, eu não serei salvo? É o contrário. Eu estou lhe dizendo que se você não fala de Jesus, você ainda não é. Porque a igreja anuncia o evangelho. Os discípulos anunciaram o evangelho. Não, eu vou esperar ficar bem para anunciar o evangelho. Deixa eu dizer o que foi que aconteceu com Paulo. Paulo passou para uma cidade para pregar o evangelho. E o Espírito Santo disse: você não vai pregar aqui, você vai só orar. E ele não sabia o que fazer, porque pelo Espírito Santo ele estava impedido de pregar o evangelho. Sabe o que quer dizer isso? Discernimento e orientação. Eu vou fazer a obra, mas Deus te mandou fazer a obra? Não. Então você vai ficar aí e você vai orar. E Paulo se reunia para orar com algumas irmãs ali naquele lugar, e não teve resposta por um tempo. E para quem não tem resposta, o que ele faz? Ele continua buscando resposta. Paulo ficou ali, e quando ele foi dormir, ele viu um homem do outro lado do rio, balançando o lenço, dizendo: passa a Capadócia e nos ajuda. Agora recebemos o direcionamento de onde deveríamos ir pregar. Ele se preparou com seu irmão e foi lá buscar o evangelho. E a Bíblia diz que quando eles passavam, uma mulher endemoniada parava e dizia: um é Paulo e o outro é Silas, servo do Deus vivo. No outro dia a mulher endemoniada também: olha, ali é Paulo que vai avisando, ali é Paulo que vai anunciando o evangelho, ouçam eles. Só que a Bíblia diz que aquela mulher estava com espírito de adivinhação. E Paulo foi ficando com raiva, porque aquela mulher dava lucro aos seus senhores. Ela adivinhava as coisas para os seus senhores. Era mais ou menos como se o homem chegasse: a mulher vai atender agora, o que você quer saber? Chegavam lá: olha, eu quero saber o meu nome. Paga. Pagava, diga o nome dele. O cão ia dizia: Zé. Olha aí, rapaz, acertou. Aí chegava outro: eu quero saber onde está meu homem. Paga, pagou, ele está na rua fulano de tal, está com a outra lá, vai lá buscar. A mulher ficava adivinhando as coisas, pastor. Adivinhando as coisas. E Paulo, com muita raiva disso, expulsou o demônio da mulher. Em nome de Jesus, sai dela. Eu fico imaginando, no outro dia, a mulher não bateu o ponto para poder adivinhar as coisas do povo, Rafael. E chegou o homem lá: bom, qual é o primeiro? Sou eu. O que você quer saber? Eu quero saber onde foi que eu perdi meu CPF, a procurar. Sei não. Mas ela não adivinha. Até ontem estava dando certo. E a Bíblia diz que aquela mulher começou a dar prejuízo, porque o pessoal ia lá para saber das coisas. Diga-me quando eu vou morrer. A mulher: depende. Sei não. E começou a dar trabalho para os homens. E perguntaram para a mulher o que aconteceu. Ela disse: foi Paulo e Silas. E a Bíblia diz que aquela multidão pegou Paulo e Silas, o açoitaram em praça pública e o prenderam na prisão e jogaram no cárcere, o último lugar da prisão. Ficaram lá, Paulo e Silas. Aí você vai para os questionamentos da fé. Eu estava num lugar bom, estava só orando, Deus me manda atravessar o lugar para me evangelizar. Eu expulso o demônio da mulher, a gente apanha e agora nós estamos aqui. Faz sentido? Apesar, não faz. Apesar da situação, não faz sentido nenhum. Paulo e Silas, amarrados, estão cantando e louvando. Sabe por quê?
Porque o evangelho não é sobre o que eu sinto, o evangelho é sobre obediência. Não importa como é que está o teu coração, Jesus está acima de tudo. É o que João Batista disse, que eu diminua e que ele cresça, que eu desapareça e que ele cresça. Se nós formos fazer a vontade de Deus só quando nós estivermos bem, duvido fazer. Sempre falta alguma coisa. Paulo e Silas presos começam agora a orar. Um cantava e o outro orava. Um cantava e o outro orava. Sabe por quê? Estavam sós? Não. Haviam presos lá. Haviam pessoas lá. E mesmo na situação ruim, quem é crente, ele se mostra que é crente. Mesmo no calabouço, tem gente? Tem, eu vou mostrar que eu sou crente. Um dia, eu volto já para Paulo. Cheguei para um amigo que queria ser missionário. Wallace, eu quero muito ser missionário. Eu quero muito fazer as obras que o pessoal da Semif faz. Mas eu trabalho. Onde é? No Horizonte, tá certo. Tu pega o ônibus que horas? 5 horas da manhã. Quantas pessoas tem no teu ônibus? 47. Tu já pregou para alguém? Não, porque o pessoal vai dormindo, né? Diga, tá certo. E no teu setor tem quantas pessoas? 200. Tu pregou para quantos? Não, porque está na hora do trabalho, né? Aí não pode. E na hora do almoço? Não, ali é todo mundo junto, é muita gente. E tu não prega não? Não, porque nós estamos comendo, né? Entendi. E quando vocês voltam? Não, aí tem que trabalhar de novo, né? Não pode estar conversando, tem que trabalhar, certo? E na volta? Não, na volta o pessoal está cansado. Não, tu quer ir para o inferno mesmo. Tu não quer fazer missão não, meu amigo. Tu tem contato com mais de 300 pessoas no teu trabalho e ninguém sabe que tu é crente. Não, meu irmão, tu é um 007. Eu vou lá te escarrar, vou dizer que tu é crente para todo mundo. Não, pastor, é porque assim, eu estou orando para saber se é de Deus eu pregar ou não. Ah, meu amigo, tu está atrasado 2000 anos, porque a ordem já foi dada há muito tempo. Não importa como. Não importa como eu estou, a circunstância onde eu estou, no vale onde eu estou, deixa eu te dizer uma coisa. Se tu está no fundo do poço, tenha certeza que tu não está só não. Tem gente lá também. Paulo e Silas cantando e o outro orando. Por quê? Porque tinham pessoas lá. A Bíblia diz que à meia-noite veio um terremoto e as correntes de todos se saltaram. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você está na presença de Deus... Quando você está na presença de Deus, mesmo ruim, mesmo lá embaixo, o teu louvor e a tua oração não só te ressuscita, não só te levanta, mas também levanta aqueles que estão te ouvindo. Todos foram libertos. E depois que todos foram libertos, foram todos para a sala de de Paulo e de Silas, e ficaram lá. Chegou o carcereiro, o chefe da prisão, olhou para aquilo, todo mundo solto, não tinha mais ninguém. Ele puxou a espada e tentou se matar. Sabe o que foi que Paulo disse? Pare, não faça nada com a tua vida, estamos todos aqui. Aí é onde eu acho engraçado. Como é que Deus tira Paulo e Silas de uma situação, atravessa a Capadócia, faz eles expulsar o demônio da macumbeira, depois eles vão apanhar no meio da rua, vão ser presos, tem um terremoto para salvar a vida de um carcereiro. Sabe o que é isso? É amor de Deus, meu amigo. Deus faz do jeito que Ele quer, porque não importa a circunstância, o que importa é que o evangelho vai chegar na pessoa que Deus quer. E o carcereiro se prostra e diz: o que é que eu posso fazer para ser salvo? Sabe o que Paulo diz? Crê no Senhor Jesus e será salvo quem? Tu e a tua casa. Jesus não me chamou e nem te chamou para salvar ninguém, mas você tem que deixar claro para as pessoas que Jesus é o único Salvador. Às vezes você pode até dizer, mas Ele sabe, mas você tem que dizer. Hoje está muito mais fácil pregar o evangelho do que antigamente. Hoje, se você abrir um Instagram e fizer um post todo dia do evangelho, vai ter alguém que vai receber. Se todo dia você fizer uma oração, se filmar e falar de Jesus, alguém vai ser evangelizado. Eu quero ver no último dia, quando nós formos receber o nosso galardão,
Quando todo mundo estiver no céu, Ricardo, eu imagino essa cena. Aí nós chegando lá, Paulo, Silas, correndo ao nosso encontro, Pedro, Tiago, meu irmão, como é que foi lá, vocês com internet? Vocês numa live, juntando 3.000 pessoas numa live, como é que era? Na nossa época era navio, era cavalo, e nós alcançamos metade do mundo. O que foi que vocês fizeram? Irmão que nunca nem leu a Bíblia direito. Não, curti e compartilhei. Antigamente nós seguíamos, né, a Cristo caminhando com Ele. Hoje para seguir, basta dar um like, né assim? Hoje está muito mais fácil. Agora você imagina Paulo dizendo o seguinte, aqui no texto que eu li para vocês: eu estou abrindo mão do meu sustento, que eu mereço, por causa do Evangelho. Porque aquele que trabalha no Evangelho deve viver pelo Evangelho. E meus irmãos, nós não sabemos o dia que nós vamos morrer. Eu não sei o dia que eu vou morrer. Eu não sei. Mas eu sei o que está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ao homem é ordenado morrer uma única vez, seguindo depois disso o juízo. Eu e você vamos prestar conta de tudo que nós fizemos aqui na terra. Nós iremos prestar conta de todas as pessoas que nós tivemos a competência de sentar com eles e de falar do Evangelho. Porque geralmente nós gostamos de chamar as pessoas para aceitar Jesus, né? Você quer aceitar Jesus para ser crente? E não é isso. O Evangelho não é convidar ninguém para ser crente. O Evangelho é convidar uma pessoa para que ele conheça e reconheça quem é o Salvador da vida dele. Há muito tempo atrás na internet ficou famoso, porque quando o Estado Islâmico decidiu pegar vários cristãos, levar na praia e executá-los, eu pensei que eles eram evangélicos. Eles estavam de joelhos, sabiam que iam morrer, tinham navalha no seu pescoço, fuzil na sua nuca. E uma das entrevistas foi: eles decidiram continuar sem negar a Cristo. E eles morreram, decapitados e fuzilados. A água do mar ficou vermelha com o sangue deles. E o que mais me chocou foi quando eu fui pesquisar qual era a igreja deles. Eles eram de uma igreja chamada Coptas. Eles eram egípcios que criam em Jesus. Uma igreja muito antiga, mas não eram evangélicos. Aí foi que o Espírito Santo chegou para mim e disse: e tu pensa que Deus é crente? Porque nós imaginamos Jesus evangélico, né? Mas Jesus não é evangélico. Jesus é Deus. Deus está acima do CPF da igreja. Jesus está acima do nome da igreja. E quando ele estabelece o evangelho, ele não estabeleceu um CNPJ, ele estabeleceu um corpo. E o corpo de Cristo faz parte da vontade de Cristo. E se você é do corpo de Cristo, você já entendeu que deve falar de Jesus para alguém. Isso é fazer missões. Porque se você não falar de Cristo para alguém, você compromete a pessoa que não ouviu e a sua alma também. O apóstolo Paulo, ele vai ser bem sério aqui para nós. Versículo 16. Capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar, pois é me imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Uma história muito antiga que eu já ouvi falar várias vezes. É de um irmão que morava de um lado de um ímpio ateu. E o irmão criava um galo gigante, Ricardo. Galo grande de raça, de outro país. Só o ovo que o galo veio era R$1.000. Criou o galo, tinha um galo de estimação, adorava o galo. E o vizinho vivia criticando, ofendendo, defamando. Um dia o irmão saiu para a escola bíblica. Quem foi que pulou o muro do vizinho? O galo. O vizinho passou-lhe a faca, cortou o pescoço do galo e jogou o galo. Agora eu vou esperar esse crente aparecer aqui, que a confusão vai ser grande. Hoje eu mato ele. Quando o irmão chegou de manhã, que olhou o galo morto e ensanguentado, ele pegou o galo, chorou, chegou para a esposa e disse o seguinte: prepara esse galo, como você nunca fez comida nenhuma. E a mulher foi preparar o galo. A mulher
temperou, refogou, deixou a cor mais linda do mundo. Ele comprou uma Coca-Cola, pegou o galo na bandeja e bateu na porta do vizinho. O vizinho saiu com a foice. É agora que eu lhe mato. Quando ele olhou o galo pronto, disse: não, rapaz, meu galo morreu. E eu vim lhe chamar para almoçar lá em casa. O vizinho soltou o facão no chão, começou a chorar e perguntou uma coisa: que Cristo é o seu, que eu só tenho lhe feito mal e você só me retribui com o bem? As nossas atitudes, elas falam muito se nós somos de verdade filhos de Deus ou não. Porque não adianta muito sermos cristãos e não agimos como tal. Eu trabalho com vários peão e tem um irmão lá que trabalha na reta escavadeira. Ele é muito animado, Ricardo. Ele é muito animado. Mas se você falar do Bolsonaro para ele, ele se manifesta. Eu acho que aquele irmão, ele deve ter uns 15 lotes no inferno, porque ele deu um para o Bolsonaro, um para o Eduardo, outro distribuiu. Está tudo no inferno, Alisson. Esse pessoal faz tudo para o inferno. Todo mundo aí começa a falar, e alto. Quando termina, vamos orar. Eu digo: vixe, tu quer orar por quem, homem, pelo amor de Deus? Tá mandando arrumar gente para o inferno nesse instante. Não, vamos orar. E pega a Bíblia e vai ler. Eu fico vendo os ímpios ao redor passando. Esse irmão é muito doido, Deus me livre para uma igreja dessa. É engraçado, mas eu fico em pânico. Tem hora quando eu chego no trabalho, ele: Lúcio, eu falo: irmão, como é que tá? Vamos orar hoje. Eu não estou sentindo de orar contigo hoje, irmão. Não vai prestar nessa oração. E ninguém quer estar perto dele. E eu disse: irmão, se você se acalmar, fica até melhor a gente levar esse pessoal para a igreja. Não, irmão, nós temos que falar a verdade. E na sua verdade está podre, irmão, não presta não. Tem que ser a verdade de Cristo. Paulo não só falava do evangelho, como ele cita aqui: eu vivo pelo evangelho e eu não tenho do que me envergonhar. Agora lembre-se de quantos amigos seus você convive no seu trabalho e nunca recebeu um convite para o culto. Um convite, um só: vamos para o culto comigo? Quantas pessoas passam por você na padaria? Eu conheci um jovem chamado Antônio. O Antônio era crente, Ricardo. Quando eu conheci o Antônio, eu estava com alguns adolescentes e o Antônio estava todo vestido de mulher. E o Antônio: olha, vamos lá num programa. O Antônio do job. Antônio feio, feio como um homem, vestido de mulher. Tem um filme antigo que é Os Gremlins. Feio, o Antônio era feio, que eu tenho certeza que o Antônio não é mais semelhante de Deus, não. É do pecado. Assim: Antônio, vamos para o culto? Só se você me pagar. Eu disse: quanto é, Antônio? 5 contas, é barato demais. Tá aqui, mano, pega 5 reais. Se esse 5 reais meu aí, já era. Estava no culto tocando, chegou um obreiro. Ei, obreiro lá na igreja, tem um rapaz ali te chamando. Eu digo: conheço não. Eu digo: né? Queimado. Eu deixei a guitarra, fui lá. Quem era? O Antônio, de vestido, cabelo longo. Boa noite, Wallace. E aí, rapaz, como é que você tá? Passa para dentro. Senta ali. Sentei do lado do Antônio e o obreiro. Tá errado. Tá errado. O obreiro tava julgando, o obreiro, pesado. Aleluia. Na hora do apelo: bora, Antônio. É o jeito, né? Bora, mano. Passa. Antônio todo mole, né? Cinturinha molinha, foi lá para frente. O pastor orou pelo Antônio. Antônio aceitou Jesus. Quem foi que teve que discipular o Antônio? Eu tinha uma vergonha tão grande de andar com o Antônio, cara. A coisa mais difícil da minha vida foi discipular aquela peste. 3 meses, Antônio. Corta o cabelo, fala direito. Aí o Antônio chegou no carnaval. O Antônio:
eu decidi que eu vou evangelizar o mundo. Diga, Antônio, tu fede a cão ainda, Antônio, tu não vai. Tu não está pronto, Antônio. Tu não está pronto, te aquieta. Eu vou. Eu fui liberto. Você mesmo não. Foi não, Antônio. Tu vê o diácono ainda dá uma... Vá não, eu vou. Foi pro carnaval evangelizar. Primeiro dia de carnaval vendeu a Bíblia, comprou de droga. Voltou a mesma coisa. Se esculambou o Antônio no carnaval, era o pior que tinha, era ele. Pior que tinha era ele. Eu com uma vergonha grande. Aquele é o Antônio. Não. Sei nem quem é. Um ano depois, recebi um telefonema do hospital. Quem era? O Antônio. Aí eu visitar o Antônio. Vou lá visitar o Antônio. Cheguei lá para visitar o Antônio. Todo o pavilhão do Antônio sabia quem ele era. Todos do pavilhão do Antônio sabiam quem ele era. Médico, enfermeiro, todos, faxineiro, todos. A maioria tinha aceitado Jesus. Culto de manhã, de tarde, de noite. Quem fazia o culto? O Antônio. O Antônio estava pior que eu. Desse jeito aqui, ó. Mago. Cheguei lá, o Antônio, quando me viu, encheu os olhos d'água. Alisson, lá baixou o pé da baixeira. Falando línguas estranhas, o Antônio. Digo, Antônio, como é essa, mano? Eu fui batizado no Espírito Santo. Foi mesmo, Antônio, foi. Alisson, ora por mim. Por que, Antônio? Alisson, eu estou com AIDS. E o médico disse que eu tenho 6 meses de vida. Eu digo, Antônio, tu vai morrer com a AIDS e eu não oro. Por quê? Porque tu tá crente. No dia que eu orar por tu, tu ficar curado, tu volta aquela mesma safadeza. O Antônio implorou. Alisson, pelo amor de Deus, ore para mim ser curado. Não, Antônio. Eu mesmo não. Você vai papocar. Pelo menos você vai salvo. Irmão, o Antônio lutou contra a AIDS muito tempo. Mas morreu crente. Sabe por quê? Infelizmente não, felizmente. Porque geralmente nós temos saúde, sim ou não? Sim. Nós temos saúde, sim ou não? Sim. Mas nós não queremos falar de Jesus para alguém com saúde. Aí geralmente a gente vai, tem que Deus levar para pagar o preço, para depois querer contar o testemunho. E se tu não passar pela fase de contar o testemunho, tu ficar no meio do caminho, como é que não é? Porque para falar de Jesus basta você anunciar para os teus parentes, para os teus amigos. O Antônio aceitou Jesus, nunca se libertou. Deus sabia que ele não ia prestar se ele fosse curado. A enfermidade do Antônio nunca foi uma maldição, foi uma bênção. Da mesma forma como Paulo sofria com espinho na carne, às vezes é necessário Deus colocar um espinho no cidadão para que ele nunca aprenda a esquecer do evangelho. Numa reunião de pastor, nós tínhamos o pastor Manel. O pastor Manel, o único pastor da convenção que não tinha carro. Todo mundo tinha carro, o pastor Manel não tinha. Todo mundo chegava cedo, o pastor Manel chegava atrasado. 5 ônibus para chegar na convenção. Pastor Manel, depois de 10 anos, pastor Manel chegou. Irmãos, comprei um carro. Todos os pastores se alegraram. Oraram pelo Manel. Foi a última vez que o Manel foi para o culto. Se desviou com o carro. Pegou o carro, botou a mulher dentro, levou para a praia. Chegou lá, olhou para as outras mulheres que estavam tudo nu. A mulher deu na cara do Manel. O Manel deu na cara da mulher de menino. Que carro desgraçado foi esse? Devia ter ficado de ônibus mesmo. Não dava certo não, essas bênçãos. Tem crente que tem que entender. E nós devemos entender que o que não veio para nós, que nós tanto oramos, é porque nós estamos orando da nossa vontade, não a de Deus. Nós queremos uma casa de Deus, sim ou não? Marido de Deus, sim ou não? Uma mulher de Deus, sim ou não? Filho de Deus, sim ou não? E fazer a obra de Deus. Porque fazer a obra de Deus é divulgar o evangelho. Não, Jesus. Não, vou depois. Fazer missões é mais perto do que os irmãos imaginam. Fazer missões nunca foi trazer gente para a igreja. Fazer missões foi levar o evangelho aos corações. E o resultado disso é pessoas virem. Porque geralmente parece uma gincana de escola. Vamos ver quem traz mais. A igreja está trazendo mais, então nós vamos melhorar, vamos trazer mais ainda. E não é isso. O evangelho é mirar corações de pessoas.
é olhar para aquele que precisa e lançar o evangelho nele. Se tem uma coisa que toda igreja sadia faz, é o seguinte: não se preocupe em dar frutos. Uma árvore que está plantada, ela não se preocupa em dar frutos. Uma árvore bem plantada, ela se preocupa em ter raízes, e as raízes vão fazê-la dar bons frutos. É o que diz o Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e as suas folhas não caem. Quando nós focamos no evangelho, em Cristo, a minha vida, por mais atribulada que esteja, eu continuo mantendo o meu foco em Cristo, porque eu não estou preocupado em dar frutos, eu estou preocupado em estar alicerçado nele, e quem está alicerçado nele dá fruto. Sabe o que foi que João Batista disse? O machado está afiado e está colocado na raiz das árvores. Aquele que não der fruto, preste atenção, será cortado e jogado fora no fogo. Meus irmãos, a divulgação do evangelho, do texto que eu li para os amados aqui, é Paulo dizendo o seguinte, para resumir: eu estou abrindo mão de um direito que eu tenho, de ter dinheiro, porque o único direito que eu quero ter é de pregar o evangelho. E ai de mim se não fizer essa pregação. Ai de mim se não falar de Cristo. Ai de mim se não falar de Jesus. Eu me lembro de um tempo que surgiu vários comentários e várias ligações eu recebi lá no Maranhão. O pessoal com medo do peixe-diabo que apareceu, que era um peixe que tinha subido das profundezas da terra, do oceano. Peixe-diabo. Irmão, o peixe-diabo é a volta de Jesus. Aí na imagem o peixe-diabo era bem grandão. E os irmãos com medo: pastor, agora o mundo vai se acabar. Por quê, homem? Porque o peixe-diabo veio. Quando eu peguei a foto do peixe-diabo com 6 centímetros. E os crentes com medo. Esse irmão, tu já leu o evangelho? Tu já leu a passagem do arrebatamento? Quando o sol para de brilhar, a lua fica em sangue, as estrelas caem, o céu se arrebenta no meio, os mortos ressuscitam. Dá muito mais medo, não dá não? Ele se dá. Pois de besteira arrastar Jesus de novo. Com medo do peixe-diabo, com medo da guerra da Síria que nunca se acabou, com medo do petróleo acabar. Tem medo de tudo, só não tem medo de morrer e ir para o inferno. Frequente na igreja, frequente. Vem para a igreja, mas não faz nada do que é dito. E é o que a Bíblia diz: maldito é todo aquele que ouve a palavra, mas não a pratica. Deixa eu lhe dizer uma coisa para encerrar. Vim para o culto, ouvir o evangelho e não falar dele é um sinal de maldição. Tudo que você ouve aqui, tudo que eu ouço sobre o evangelho, é necessário que a gente distribua para as pessoas. Amém?